Me preparando agora, vamos iniciar então mais uma live neste domingo maravilhoso, aguardando chamar aqui as pessoas e já vou adiantando o assunto, porque para que vocês não desanimem quem irá assistir essa live depois e nessa demora. Vamos ver aqui. Vou dar início já. Vou falar sobre qual será o tema de hoje, pessoal. Que beleza. Tereza, primeira a entrar aqui na minha live, seja bem-vinda. E já me diga aí, Tereza, se você está me ouvindo bem. Só me dê um oi aí, um sim ou não, que eu vou já iniciar aqui. Tá me ouvindo, Tereza? O assunto de hoje, Lucilene, seja bem-vinda. Muito bom, sejam bem-vindos quem for entrando aqui na minha live. Está ouvindo bem? Ah, que bom, ótimo. Então, ok. Iniciando essa live hoje para falar sobre duas possibilidades, dois acontecimentos importantes, duas atitudes importantes que podem prejudicar muito quem parte para uma proposta de mudança na própria vida. Gilberto, bem-vindo, todos vocês vão chegando aí, pessoal. Então aqui vocês estão acompanhando as minhas lives aos domingos, antes acontecia aos sábados e agora aos domingos. E hoje, pessoal, quero falar a respeito de duas situações importantes. Vocês sabem que o tema aqui é essa tomada de decisão de uma mudança na vida para melhor. Mas que agora não vai se concentrar apenas na questão da tomada de decisão, apenas de parar de fumar, o que já é uma grande coisa, o que já é, digamos que foi o tema ao longo de todos esses anos, quando eu iniciei meu trabalho online, na questão do tratamento dos meus pacientes, né? Tratamento do tabagismo, mas agora não se concentra mais só a tomada de decisão de parar de fumar, não. Agora nós estamos estendendo esse tema para muitas outras tomadas de decisões. É isso mesmo. E muitos de vocês que me acompanham já pararam de fumar. Por quê? Porque vieram para o tratamento, porque resolveram dar um fim definitivo nessa questão da dependência na vida de vocês. E isso foi talvez uma das decisões mais importantes que vocês tomaram na vida, porque isso está mudando completamente a história da sua vida. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, não tenho nenhum receio de afirmar isso. Se vocês fizeram comigo ou fizeram com outro profissional, não importa. Mas se fizeram da maneira correta, já estão livres dessa dependência. Então, a partir daí, o que se faz então, doutora? O que eu faço a partir de agora? Essa grande pergunta, esse é o ponto de interrogação que está aí, digamos que até mesmo apavorando algumas pessoas ou fazendo com que elas se sintam necessitadas de uma continuidade. Porque sabe aquela ajuda que receberam para algo tão difícil na vida, que é realmente dar o passo, né? A tomada de decisão de parar de fumar, seguir todas as orientações, se comprometer com a metodologia até o final e obter essa conquista maravilhosa, que é se tornar realmente uma pessoa livre dessa dependência. E essa liberdade é uma liberdade que ela já é completamente diferente daquela pessoa que parou de fumar sem adquirir a riqueza de um tratamento, sem adquirir os conhecimentos que precisava ter adquirido. Então, vocês realmente que receberam a metodologia, receberam o tratamento, vocês têm algo aí precioso em si, que é um verdadeiro tesouro. Então, bem-vindos a todos que estão chegando. Aqui é a doutora Andréa Bardim, que trata tabagismo há 23 anos.
então que acompanha essa mudança na vida das pessoas que tomaram a decisão e fizeram o que precisariam ter feito, ou seja, seguiram as orientações. E agora, nós entraremos agora num movimento muito bonito, porque meu projeto para 2026 é um projeto muito lindo. Agora em 2026, o que eu pretendo trazer a vocês, que é algo que eu estou propondo aos meus pacientes já há um bom tempo, e eu sei que muitos estão nesta expectativa, estão aguardando isso, e que não se restringirá apenas aos meus pacientes que pararam de fumar comigo. Então, este meu desejo, este projeto para 2026, ele se estenderá para outras pessoas que já fizeram também isso, conquistaram essa grande alegria que é parar de fumar, mas muitos desses que conquistaram a alegria de ter parado de fumar estão vivendo um contexto muito ruim, muito inseguro, muito instável. Vocês entendem o que eu estou falando? Se você é uma pessoa que fumou por muitos anos, que teve aí sérios problemas, que lutou para conseguir parar por muito tempo, e aí foi e fez, isso aconteceu na sua vida, você deu esse passo e parou. Não foi comigo, foi por conta própria, foi do seu jeito, ou recebeu alguma ajuda profissional, por que não dizer? Mas aí existe algo em você que não está legal ainda. Você parou, você está feliz porque parou, mas é um estar feliz muito frágil, é um estar feliz muito duvidoso, porque se você não está seguro na sua cura, você não consegue ter a total liberdade que você precisa ter em relação à dependência que você teve um dia. Se você não está seguro, você é um não fumante que corre riscos. É um não fumante que sofre a pressão diária e o medo diário de voltar a fumar. Você não quer sentir isso, mas você sente. Você não fuma, mas quando você vai dizer para uma pessoa que você não fuma mais, bate aquela grande dúvida. É como se estivesse ali em você um grande ponto de interrogação quando você dá essa resposta. A pessoa te questiona: ah, você não fuma mais? Nossa, mas você fumava? Não, não fumo mais, mas você fala até com medo. Não, eu não fumo mais, mas... E o medo daquela pessoa acender o cigarro dela e você, num determinado momento, não suportar mais e pedir aquele cigarrinho. E aquela voz que fica sempre falando: ai, ele está fumando, nossa, que saudade. Ai, mas se não fizesse mal, se eu pudesse, né? Eu ia lá, eu ia dar uma tragada, eu ia voltar. O tempo inteiro com essa sombra e essa voz dizendo isso na sua cabeça. Bom, então, como eu disse, meu projeto para 2026, pessoal, não se restringe mais às pessoas que estão na dependência e que precisam parar de fumar. Essas pessoas já têm de mim tudo que elas precisam. Já têm aqui de mim uma metodologia consolidada, um tratamento sólido, entregue em vários formatos, possível de ser adquirido por todo fumante, independentemente do poder aquisitivo que ele tenha, independentemente de onde ele more, ou seja, eu estou muito grata a Deus por ele ter me permitido, me capacitado a construir essa metodologia e por ele ter me permitido viver isso concretamente no meu dia a dia, tratando os meus pacientes, e me permitiu fazer isso por um longo tempo e me permitiu criar uma forma de entregar essa metodologia para todos os fumantes. Isso foi um presente para mim, um presente para quem parou de fumar comigo nessa metodologia e está parando ainda. Então, se você é novato aqui, não conhece ainda todo o meu histórico, passeie pelo meu Instagram e você vai entender o que
eu faço e fiz ao longo desses 23 anos, e ali entrando em contato também com a minha equipe, você terá acesso aos formatos do meu tratamento. Como eu entrego o meu tratamento do tabagismo, que faz com que as pessoas parem de fumar sem sofrimento, que parem com segurança, que parem adquirindo todos os conhecimentos que elas precisam para que esse processo seja um processo duradouro na vida dela, seja um processo definitivo, ok? Entrego em vários formatos e também agora, esse ano, eu publiquei o meu livro, e é o formato mais, digamos, mais recente, que eu estou entregando o meu tratamento, que é o livro Viva o Bem-Estar Sem Fumar, e você também tem a possibilidade de adquirir. Então, por isso eu digo, um bom tempo fazendo isso e sinto como uma missão muito bem cumprida. Mas agora, o que eu venho, qual é o chamado que eu venho recebendo? E eu estou aqui comunicando a vocês, porque não existe uma época melhor para comunicar quais são os nossos projetos para o próximo ano, para a nossa vida, do que agora no final do ano, não é mesmo, pessoal? Todos nós temos sonhos, temos expectativas e temos algo muito, temos que cultivar em nós algo muito precioso, que é sobre isso que iremos falar nesta live. Eu dei todo esse início para dizer, comentar sobre o que será esse projeto para 2026, que será direcionado para toda e qualquer pessoa que já viveu, sim, na sua vida momentos de aprisionamento em dependências, aprisionamento em situações que reduziram a sua dignidade, e pessoas que se sentem necessitadas de trazer à própria vida um novo vigor e algo precioso, porque quando eu digo as pessoas param de fumar, não para ficar apenas nisso, é para dar início a outros passos. E quais serão esses passos, doutora? E como eu posso como eu posso esperar isso, doutora? Olha, a palavra que eu falei, estou falando aqui agora. Como eu posso esperar isso? Por novos passos. Mas, doutora, eu parei de fumar, e agora? Então, nós precisamos ter algo precioso, é sobre isso que iremos falar hoje. E iremos falar hoje a partir não da minha palavra, mas eu quero iniciar porque nós estamos num momento muito lindo, eu falei a semana passada e reforço aqui. Estamos vivendo esse momento do Advento e hoje é o segundo domingo do Advento. E nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa esperança, porque tem tudo a ver com o que eu quero já ir anunciando para vocês a respeito desse próximo passo, desse movimento e desse desejo para o ano de 2026, que eu sei que é uma expectativa gigantesca de muitos dos meus pacientes e será também proveitoso para os que não foram meus pacientes. Entendem? Então vamos lá, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre essa questão da esperança, mas a partir da palavra de hoje, da segunda leitura, desse segundo domingo do Advento. E olha que linda! É a leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ouçam com atenção, porque nós vamos dar uma sequência muito importante nisso na nossa live de hoje. Irmãos, tudo o que outrora foi escrito para nossa instrução, para que, pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e uma só voz, glorificareis o Deus e Pai de Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo acolheu, para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito:
Por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem alguns pontos importantíssimos desse texto que eu quero aqui trazer a vocês. E foi uma reflexão maravilhosa, explanada por um sacerdote maravilhoso também, que nos trouxe essa consciência. Quando eu falo aqui de novos projetos, quando eu falo aqui de a expectativa de termos forças para darmos sequência às mudanças que precisamos ter na vida e ter a garantia de que, se fizermos o correto, obteremos também retorno naqueles outros campos da vida que também precisamos ajustar. Não só o campo da saúde do nosso corpo, que é necessária, porque se não temos vida, se não temos saúde, não temos forças, não temos condições. Mas a saúde do corpo importa, mas não apenas ela. Então, para darmos sequência e ajustarmos muitos outros campos da nossa vida, é necessário termos essa esperança. E quando fala aqui a respeito dessa importância de entendermos a concórdia e agirmos realmente como pertencentes a um só corpo, entendendo que nosso corpo ele é único, e um corpo, ele para estar bem, é necessário que todas as partes desse corpo estejam bem. Nós vamos falar isso pensando na questão da nossa espiritualidade, da nossa alma, da nossa vivência, das questões que envolvem essa prática do cultivo da nossa vida interior aqui. Falei sobre vida interior na live passada, reforço aqui. Porque quando as pessoas se livram dessas dependências e quando vêm buscar realmente essa libertação, algo dentro delas já está sendo convocado para que realmente haja uma mudança, mas que não apenas essa mudança. Esse vem como um convite, quase que um convite primeiro, um convite daqueles mais desafiadores, porque segundo os meus pacientes, e se você fuma, você analise aí se o que eu estou falando é certo ou não, pode até me dar um retorno aqui. A tomada de decisão de parar de fumar é uma das atitudes mais desafiadoras que uma pessoa realmente tem que fazer. Mais desafiadoras. É algo que ela, digamos assim, ela não tem a total dimensão disso até que ela realmente tome a atitude. Todo fumante fica prolongando essa decisão, mas ele só tem a dimensão quando ele toma realmente a atitude, quando ele toma a decisão e ele parte para isso da maneira certa. Feliz daquele que parte da maneira certa, mas quando ele parte para isso, os meus pacientes me dizem, porque eu posso dizer, na vivência do tratamento dos fumantes, que é quando eles vêm realmente para o tratamento e aí me dizem como é que eles estão. Como que está uma pessoa que veio para o tratamento? Que admitiu, doutora, estou dentro, agora estou aqui. Eu quero receber a metodologia, quero receber o tratamento. Como é que vem? Como que é? Como que está essa pessoa que chegou até mim? Quais as expectativas dela? O que ela manifesta, o que ela se mostra para mim, como ela se mostra para mim e o que eu vejo. Então, vou revelar aqui para vocês agora. Como chega, e essa revelação que eu faço aqui para vocês agora, ela é fruto de 23 anos acompanhando pessoas exatamente nesse momento, chegando até mim, após ter pensado muito antes, ter feito muitas reflexões, porque muitos me acompanharam para chegar até mim, em busca de ajuda, ficaram me observando por muito tempo antes, ficaram observando inclusive meus pacientes por muito tempo e ficaram meio que, sabe quando a pessoa fica atrás da porta ali só olhando, porque ela fala, acho interessante, acho que vai ser bom, mas ainda para mim não, a pessoa não tem um pingo de esperança. Olha, estamos falando da palavra de hoje.
a pessoa não tem um pingo de esperança de que ela um dia será capaz de fazer isso que ela está vendo lá na janela, assim, espiando, sabe, na janela. Esses dias até fiz uma postagem, pedi para minha equipe, faça uma postagem. Eles, doutor, como é que eu, né, que imagem a senhora quer para essa postagem da pessoa que está ali na expectativa? Aí pensaram em algumas imagens que no marketing as pessoas pensam que vão ser interessantes, mas aí eu falei, não quero essa imagem, sabe o que eu quero? Coloquem ali uma janela, uma persiana, sabe? Uma janela ali, uma persiana, sabe? Essa que tem a cordinha para você ir abrindo ali. E eu falei bem assim, vocês colocam uma imagem assim, uma persiana, e coloquem uma pessoa olhando assim, ó, aquela que vai rodando aquele cordãozinho, e tem ali a persiana, né? Aí vai abrindo, né? A persiana vai... Estão vendo? Usem da imaginação, pessoal. Vamos usar da imaginação aqui agora. Imaginem aí a pessoa naquela sala escura, mas ali do outro lado tem alguém falando. No caso, me coloquem ali na sala do lado falando, tá bom? E aí vocês, ali, ó, pega e vira a janelinha, vira a persiana e vocês começam a espiar. E vocês estão ali espiando. Todas as lives no final de semana, vocês vão lá e abrem a janelinha e, ó, espiando e ouvindo o que ela tá falando. E vocês acham que está fazendo sentido. Vocês se interessam. Por quê? Porque vocês se identificam. Óbvio que vocês se identificam com essa minha fala, porque ela não vem do vazio. Ela vem da prática. Uma coisa é você falar daquilo que você ouviu ou que leu, várias... coisas. Outra coisa é você falar daquilo que você viveu. E vocês sabem que eu venho e trago sempre para vocês aquilo que eu vivo no meu dia a dia, no trato com os meus pacientes. Então, vocês se identificam sim, eu sei disso. Porque é isso que meus pacientes falam. Né? Todos os que vêm, e aqui no meu livro, vocês podem comprovar isso, porque tem os depoimentos deles falando justamente isso que eu estou dizendo. Eu acompanhava a doutora no Instagram e achei que vou ler um deles aqui para vocês, tá bom? Porque nós estamos livres aqui para fazer isso. Mas eu marquei aqui uma página que eu não quero perder. Então, só um minutinho. Estamos falando de esperança. Você que está entrando na minha live hoje, seja bem-vindo. Esperança, porque a palavra hoje fala sobre a esperança. Fala sobre sermos um só, fala sobre concórdia. Aqui, estou falando que vocês estão me espiando pela janela, mas saibam que muitos outros me espiaram também pela janela, tá bom? Mas eu vou ler aqui, ó, vou buscar aqui aleatoriamente, mas está no final aqui no último capítulo do meu livro, Viva o Bem-Estar Sem Fumar, tem aqui vários e vários depoimentos, né? Vou abrir um deles aqui porque eu quero falar, olha aqui. Vou ler o depoimento da Marilene, tá? Da Marilene, porque nós estamos falando disso, de pessoas na expectativa, de pessoas que precisam tomar decisões, e agora não é apenas a decisão de parar de fumar, mas depois que parou de fumar, temos outras decisões a tomar, não temos? E temos também que ter esperanças, não é? A Marilene fala isso, olha, ouçam. Sou Marilene, 64 anos, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estou prestes a comemorar, aqui na época, nem vou falar quanto ela está sem fumar, desde 2022. Quando ela me concedeu, ela estava prestes a parar a comemorar 2 anos sem cigarro. Olha o que ela diz. É com muita gratidão que faço este depoimento. Certo dia, olhando o Instagram, encontrei uma publicação da doutora Andréa, chamando para participar gratuitamente da Semana do Bem-Estar Sem Fumar. São ocasiões nas quais eu organizo grupos específicos para virem para a minha mentoria. Fiquei curiosa, fiz a inscrição, assisti às lives, acreditei e adquiri o método. Seguindo passo a passo, toda a orientação e acompanhamento da doutora Andréa, consegui parar de fumar de forma tranquila, sem passar pelo sofrimento da abstinência da nicotina. Fui fumante por mais de 50 anos e já tinha tentado parar em outras oportunidades sem sucesso. Fazer parte deste grupo de vencedores trouxe-me uma nova vida. Por isso falo que qualquer pessoa, escutem aqui, olha que lindo, falo que qualquer pessoa pode mudar sua história, resgatando a liberdade de viver sem o cigarro,
Acredite sempre em você. Grande abraço a todos, muito obrigada, doutor André, que Deus continue abençoando por trazer saúde para a vida das pessoas. Marilene Caine está sem fumar desde 2022, um depoimento fresquíssimo aqui de uma paciente que recebeu o meu tratamento todo no formato online. Mas vou trazer aqui para vocês também um mais antigo. Vou trazer aqui, ó. Aqui estamos livres aqui. Vocês já devem ter visto esses depoimentos, talvez, no meu Instagram, mas muitos não viram. Então, eu vou ler aqui, porque são todos preciosíssimos, preciosíssimos. Silvia. Fumei durante 30 anos. Na minha época, todos fumavam, era chique. Diferente dos fumantes de hoje, nós não possuíamos informações, não tínhamos conhecimento dos danos irreparáveis que causavam em nosso organismo e também as pessoas que estavam à nossa volta. Quando penso que posso ter causado algum mal a meus filhos que eram fumantes passivos, sinto uma preocupação grande. Os remorsos são inúmeros, mas enquanto você não se conscientiza que precisa de ajuda, eles vêm e passam. Não é isso? Quando vocês ficam aí espiando pela janelinha, como eu estou dizendo, só olhando pela persiana, ouvindo, mas não agindo, sentem remorsos, sentem preocupações, mas eles vêm, como ela disse, e passam. Uma tarde cheguei em casa e minha filha havia colocado cartazes sobre os malefícios do cigarro nas paredes da sala de TV. Fiquei muito envergonhada, pois ela era uma criança. Naquele momento, parecia estar sendo muito mais responsável do que eu. Vocês já viveram isso, gente? Receber essas chamadas, né, dos pequeninos, das crianças. É horrível, né? Em outra ocasião, estava no meu trabalho. Era diretora de uma escola. Ouçam isso. Na minha sala, com uma mão eu redigia ofícios e com a outra eu fumava. Então vamos imaginar a cena, vamos usar a criatividade aqui, uma diretora de escola, com uma mão ela redigia lá os ofícios e com a outra ela fumava. Nesse momento entrou uma aluna da 3ª série fundamental e com os olhos arregalados me disse: tia, você fuma? Imagina essa criança que admira, né? Que admira a diretora, que... E aí? Você fuma? Não faça isso, eu não quero que você morra, a criança dizendo para ela. Eu te amo muito. Senti uma vontade de chorar e quase morri de vergonha. Então, estamos falando aqui de algo muito mais profundo, não é? Não estamos falando apenas de tomo ou não tomo a decisão, faço ou não faço. Tem tanta coisa envolvida nessa mudança de vida, não é mesmo, gente? O tempo passou, os filhos cresceram, casaram e naturalmente vieram os netos. Conhecendo-os bem, sabia que não iriam querer que uma avó fumante para seus filhos. Essa preocupação e mais um efizema pulmonar me fizeram parar para pensar que realmente estava na hora de tomar uma decisão. Olha que depoimento precioso esse aqui, pessoal. Mas, para todo esse processo dar certo, é preciso muita determinação, ajuda e metas, sejam elas quais forem. Com muita disciplina e ajuda do tratamento, olha aqui, consegui atingir meus objetivos. Nos primeiros meses sonhava que estava fumando. Sentia uma horrível decepção e pensava, que triste, voltei a fumar isso aqui no sonho, viu? Meus pacientes me falam isso, que não é raro acontecer. Em seguida acordava aliviada, percebendo que era apenas um sonho. Olha que alegria, daí acorda aliviado, fala, não fumei, era só um sonho. Vantagens? Muitas. Hoje viajo, vou a qualquer lugar, sem preocupação. A preocupação horrível de onde eu vou fumar. Não tenho mais cheiro de cigarro, consigo fazer muitos exercícios, pois meu fôlego melhorou muito.
além de brincar bastante com os meus netos, até me atrevo a dizer que fiquei mais bonita e seguramente ficou. A Silvia está sem fumar, é uma empresária, está sem fumar desde o ano... Olha, escutem aqui. A Silvia, minha paciente, está sem fumar desde o ano de 2004. Ok? Eu li um pouco antes o depoimento de uma paciente que parou no formato online, que está sem fumar desde 2022. Mas a Silvia é minha paciente e está sem fumar desde o ano de 2004. Para vocês entenderem que o que eu trago aqui, o que eu trouxe quando eu escrevi o meu livro é algo precioso, porque nós não estamos falando de uma história que está começando agora, não. Estamos falando de algo que já tem aí uma longa jornada. E para mim é uma grande alegria poder... Eu vou lendo aqui aos poucos para vocês, temos vários depoimentos aqui no último capítulo do meu livro, mas eu quis ler esse depoimento porque eu estava falando da persiana com vocês, estava falando que muitos de vocês, quando ficam aí me observando nas lives, estão presos à dependência do cigarro e ficam observando, até acham interessante, mas ficam aí só nessa de olhar e não agir. Por quê? Porque falta essa certeza, falta essa esperança. Mas o que é a esperança, gente? A esperança, o que é a esperança? E por que falta para nós a esperança? Então eu vou ler aqui uma passagem muito linda. Em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele fez aqui, Fulton Sheen faz aqui uma análise muito linda desse livro, que fala a respeito das virtudes. Nossa atenção agora se volta a 2 tipos de almas. Vamos entender aqui um pouquinho? As desesperadas e as presunçosas. Porque estamos falando de pessoas, não estamos falando apenas de corpos que andam sem alma. Somos corpos, somos alma, somos espírito. Aquelas que dizem, eu sou pecador demais para que Deus se importe comigo. E aqui eu trago o conceito. Aquelas que dizem, eu sou muito fraco para tudo que eu faço de errado, principalmente para essa dependência que me consome há tantos anos. Eu sou muito fraca para que Deus se importe comigo, até mesmo quando eu peço para Ele para me ajudar a parar de fumar, eu sou muito fraca para isso. Deus faz, mas eu sou muito fraco. E aquelas que afirmam, não preciso me preocupar com os meus pecados. Deus cuidará bem de mim no fim das contas. Entenderam? Aquela que diz, eu realmente, fumar não é bom, eu sei que eu já estou com um problema de saúde, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tantas coisas boas, Deus há de ver apenas as minhas qualidades, não irá acontecer nada de ruim comigo, não, porque Deus é misericórdia, Deus é tão bom, não será isso que irá me abater. Tantas pessoas fumam até 80 anos, vivem bem, 90. Eu penso que eu sou uma pessoa que não corro tantos riscos se permanecer nessa minha fraqueza de mudança de atitude. Não irá acontecer nada de mal comigo, não. Doutora, é muito bonito isso aí que a senhora fala, mas tá tudo bem por aqui, viu? Eu fui ao médico, ele disse que eu estou bem, e aí entra essa questão de receber esse retorno, de um profissional que vê o paciente fumante há 30 anos e fala, não, tá tudo bem com você. Não é assim, não é? Meus colegas profissionais, cardiologistas, pneumologistas, todos, dentistas, você recebe um paciente fumante no seu consultório, você não pode dizer para ele, mesmo que ele tenha feito os exames que você pediu, que está tudo bem com ele. Não pode, não deve dizer isso a ele, porque ele está fumando, você sabe que ele está fumando, então você, no mínimo, deve dar a ele um aconselhamento firme de que ele precisa sim parar de fumar, porque se ele sair daí do seu consultório com esse discurso seu dizendo, seu exame está tudo bem, se você apenas viu os números dele no exame de sangue que você acha que estão ok, ou que viu que ele não está ainda com um câncer pulmonar, que ele não está ainda com um enfisema sério, virar para ele e falar, está tudo bem com você, você está ótimo. Como é que fica essa orientação? Porque o seu paciente vai se iludir com o fato de que ele vai achar que ele pode continuar fumando porque ele é tão forte, Deus é tão bom, para ele, que ele não vai correr riscos. Os outros, sim, mas eu não. O médico diz que eu estou bem. Então, fica aqui, sim, o meu chamado para os médicos, quando eles fazem esse tipo de referência aos seus pacientes, dizendo que está tudo bem com eles, mesmo se eles fumam
há 20, 30 anos, 40 anos. Não é porque ele ainda não está sendo acometido por um câncer que ele não está correndo esse sério risco, não é mesmo? Então, todos nós temos esse compromisso, independentemente de qual seja a nossa especialidade na área da saúde. Você atende uma pessoa e ela fuma, você precisa fazer isso. Você precisa fazer um aconselhamento e você precisa dizer a essa pessoa que ela tem sim aonde buscar ajuda. No mínimo, faça isso. Dizer ao seu paciente onde ele deve buscar uma ajuda mais concreta para conseguir parar de fumar. Isso é importantíssimo. Continuando aqui ao que diz Fulton Sheen. Essas duas atitudes são pecados por excesso. A primeira é o pecado do desespero. Aquela pessoa, então, pessoal, que diz, eu não tenho jeito, eu sou tão fraco, porque, olha, Deus é muito bom para mim, me ajuda e faz, mas eu sou muito fraco. Eu já tentei e eu não consigo. Então, esse é o desesperado, tá? É a pessoa que peca pelo desespero, que exagera na justiça divina. Até diz assim, olha, Deus não vai me ajudar mesmo, porque o que eu estou fazendo é errado, eu deveria estar fazendo muito mais, mas pela minha fraqueza, então nem tenho o direito de pedir para que ele me ajude a parar de fumar, porque ele sabe que o que eu faço é muito ruim. Ou seja, não podemos exagerar na questão da justiça divina e sempre pensar assim, esse Deus que é Pai, que é amor, que te deu vida, que te deu saúde, que você não nasceu com cigarro na boca, ele sempre irá querer e ele sempre estará desejoso da sua cura. Sempre, sempre ele deseja a sua cura. Não é porque você até hoje não conseguiu parar de fumar do jeito que você pediu para ele, que é, Senhor, me faça o milagre da cura, eu preciso parar de fumar, esse milagre da cura que eu quero. E aí você pensa que o milagre da cura só aconteceria, ele só te daria se fosse assim, se amanhã você acordasse sem fumar. Aí você iria agradecer. Recebi o milagre da cura de Deus. Opa, espera um pouquinho, eu também falo sobre isso no meu livro. Como que você deseja como que você enxerga esses milagres na tua vida? Porque a nossa vida é um milagre desde a nossa existência, né? Estarmos aqui é o milagre, primeiro, o dom da vida é o grande milagre que recebemos de Deus. E quando pedimos para Ele nos ajudar a sair de uma dependência como essa do tabagismo e também a parar com outras dependências terríveis que vão nos diminuindo como pessoa, quando pedimos isso, temos que entender que Deus, Ele não é surdo. Deus não é surdo. E se pedimos algo que é para a nossa vida, gente, que é para a nossa saúde, seguramente esse pedido foi lá e colou no coração desse Deus que nos fez para a vida, nos fez para a liberdade. E falando em liberdade, que liberdade é essa que Ele nos fez? É a liberdade de fazermos tudo que der na nossa telha, por exemplo, até permanecermos na dependência, como muitos dizem, me deixa, eu sou livre para tomar a decisão, se eu fumo não me perturbe. Essa liberdade de achar, digo isso para os fumantes antigos, que é aqueles fumantes do cigarro tradicional, e digo isso para os fumantes jovens que estão aí no vape, que estão aí começando com o cigarro eletrônico e com essa devastação que está acontecendo já, muitos jovens morrendo super novos por conta do vape, e dizendo exatamente isso, me deixa porque entraram aí nessa onda do cigarro eletrônico, jovens e adultos, não é mesmo? Achando que são livres para fazer, achando que isso é a liberdade. Então, qual é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade é estarmos fazendo o correto, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é fazermos aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Pedirmos a Ele, Senhor, ilumina minha inteligência, convida minha vontade para que eu faça aquilo que é a sua vontade. Essa é a verdadeira liberdade. Não é a liberdade de acharmos que podemos fazer tudo. Até podemos, mas não devemos. Não deveríamos, não é mesmo? E aqui ele continua, pessoal. Vou dar continuidade aqui, ó. Em algum ponto entre essas duas distorções, encontra-se o equilíbrio.
Quais são essas distorções? Uma é você achar que você é totalmente incapaz, fraco, incompetente, nada. Você é nada. Você é um zero à esquerda, incapaz. E por isso, por ser assim, ainda mais não é merecedor dessa ajuda de Deus, porque você nem merece. Então você está minimizando aí, você está super intensificando aí esse julgamento de Deus com relação a você, e sempre diminuindo a sua capacidade. Isso é errado. A outra distorção é você achar que você é tão bom que pode até fazer essas coisas aí o tempo que você quiser, porque Deus é muito misericordioso. Ele vai ser sempre muito bom com você, nada de ruim vai acontecer com você, mesmo que você continue fazendo o erro. Então, essas dois, que equilíbrio? Deve haver um equilíbrio, né? Então aqui, ó, em algum ponto entre essas duas distorções, encontra-se o equilíbrio, gente. Onde, como diz o salmista, a justiça e a paz se abraçam. E esse ponto de equilíbrio é a virtude da esperança. Olha que lindo isso, olha que bonito isso. Vamos entender isso, vamos visualizar isso na nossa vida. Temos que pedir a Deus que nos conceda a graça da virtude da esperança, para que nós possamos, de fato, verdadeiramente, parar de empurrar com a barriga decisões que precisamos tomar, porque achamos que nós não iremos conseguir de jeito nenhum, porque somos muito fracos. Ai, doutora, eu já tentei de tudo, para mim, eu acho muito, é necessário, eu precisaria, mas eu sou muito fraco, já fiz não sei quantas tentativas. Chega, gente! Não podemos ficar presos a esse engano, porque esse engano é do inimigo, não é da vontade de Deus. É o inimigo de Deus que quer colocar na sua cabeça que você é fraco, que não adiantará você tentar. Não adiantará. Ele quer falar isso para você, você está dando ouvidos. Então vamos mudar essa história, pedindo a Deus essa graça da esperança, que é esse equilíbrio que precisamos ter entre o reconhecimento da nossa fraqueza, porque realmente somos fracos. Nós, por nós mesmos, não somos nada, não fazemos nada de bom. Já disse isso inúmeras vezes em várias lives. Nós, quando vocês dizem, sou fraco, doutora, você tem razão, nós somos fracos, de fato somos fracos. Sozinhos, dependentes das nossas capacidades humanas, somos nada. Mas, quando colocamos a nossa expectativa e a nossa esperança em quem, pessoal? Em Deus, nesse Deus maravilhoso, o jogo muda. Quando nós fizemos a análise desse texto no último encontro que eu estive, foi muito bonito, e aí ele sugeriu, né? O Padre Dirceu sugeriu, façam aí, respondam o que esse texto disse para vocês, porque estamos falando do segundo domingo do Advento, e estamos falando sobre uma das leituras deste segundo domingo, que fala sobre a esperança. E eu estou aqui nesse domingo falando com vocês sobre o meu projeto para 2026, que tem tudo a ver com isso, com a esperança que devemos ter, todos nós, se você foi meu paciente ou não, se é meu paciente, se parou de fumar comigo ou não, se parou em outro formato, se parou e voltou a fumar, e está aí precisando retomar, reorganizar. No ano agora de 2026, é esse convite que eu quero fazer a vocês. Então eu vou dizer o que eu respondi, tá bom? Vou aqui responder, dizer o que eu respondi, ó. O que esse texto me disse quando falo da esperança? Resumo, pessoal, que é preciso nos portarmos verdadeiramente nos tomarmos posse, né? Quando eu disse portarmos, eu quis dizer isso, que é preciso nós tomarmos posse desta verdade, que é não nos sentirmos incapazes ou ou a quem, pois em Deus somos, em Deus podemos, em Deus devemos assumir a nossa missão. É isso que eu disse rapidamente, porque o que eu quis dizer aqui? Nós sozinhos não faremos, nós sozinhos não daremos esse passo, nós sozinhos nós nos limitaremos ao nosso nada, mas em Deus, com Deus, nós poderemos
obter o que precisamos para o nosso bem. E qual é o nosso bem? E o que é o bem para nós? Quem sabe melhor que nós? Ele. Até mesmo para isso, para os pedidos que faremos, que fazemos, mas eu digo a vocês que se o pedido de vocês está relacionado à vida, ao organismo de vocês que está aí terrivelmente sofrendo as consequências da sua dependência, Deus jamais fechará os ouvidos, não fechou os ouvidos, mas você precisa entender que a forma com que ele responde a você pode ser outra, não aquela que você acha que ele tem que fazer. Deus não opera da forma que nós achamos que ele tem que operar. Não seremos nós que diremos a ele: Senhor, faça isso para mim, mas faça desse jeito. É assim que eu quero. Não. Nós, no máximo, devemos fazer: Senhor, eu preciso disso. E se é para o meu bem, me concede essa graça. E aí ele fará no tempo dele, da forma dele. Mas temos que estar atentos e gratos quando observamos que ele já está nos respondendo num formato diferente. E aqui, quero também ler essa passagem que é muito o que ele diz aqui a respeito da esperança, porque é muito importante. Eis aí a primeira lição. A esperança começa com o temor. E é assim mesmo, pessoal. É Edith Stein que fala, né, que ter coragem é ir com medo. Creio que é ela. Se não for, ter coragem é ir com medo. Temos que ir com medo, mas temos que sair da nossa zona de conforto, da nossa estagnação, da nossa paralisação, da nossa preguiça, da nossa má vontade e do nosso medo excessivo, porque ter coragem é ir com medo. E aqui ele diz, eis a primeira lição, a esperança começa com o temor. Eu sei que vocês têm medo, e posso dizer que 100% dos meus pacientes que vieram para o meu tratamento, para parar de fumar, pessoal, vieram com medo. Sem exceção, vieram esperançosos, porque ficaram esperando por muito tempo antes, né? Ficaram vendo o resultado dos outros, mas vieram ainda com medo. Ela envolve o temor porque a esperança não é a certeza absoluta. É isso que é o lindo da esperança. A esperança ela não é a certeza absoluta. Podemos sim ter certeza de que Deus nos ajudará e nos dará forças suficientes para a salvação. Mas não podemos garantir que seremos sempre fiéis à sua graça. Olha que importante aqui. É isso aí. Por isso temos medo. É por isso que temos medo, e eu sei que é por isso que muitos de vocês têm medo e ainda não tomaram essa atitude. Porque na realidade vocês temem o fato de até vir, mas vocês ficam com aquela poeira, aquela ponto de interrogação, mas mesmo se eu conseguir, será que eu vou permanecer sem fumar para o resto da vida? Será? Deus não falhará conosco. Disso não precisamos ter medo, mas nós podemos falhar com Deus. A certeza de esperar, a certeza de estar no caminho rumo a Ele não elimina o receio de que, por alguma falha pessoal, possamos não chegar à sua presença bendita. É isso aí. É um exercício constante que exigirá de nós esse cultivo daquilo que mais importa, que é essa intimidade com esse Deus maravilhoso que nós temos que desejar, almejar e trabalhar para isso, porque o caminho ele é trabalhado, ele não brota do nada. A nossa intimidade com Deus, a nossa confiança nesse Deus, o nosso compromisso para com a melhoria na nossa vida, nas coisas que precisamos mudar na nossa vida, não brota do nada. Ela brota de um esforço pessoal nosso em estarmos em intimidade com Deus. E esse esforço, pessoal, ele é todos os dias alcançado por uma coisa chamada da nossa parte de humildade, de reconhecermos que se não somos nós que faremos, se não somos nós que operamos essa coisa de eu posso, eu tenho a força, eu digo aqui a vocês, é necessário
a humildade de reconhecermos que é Deus quem faz, Deus quem opera. É Ele que nos fez, é Ele que sabe daquilo que precisamos, é Ele que quer essa mudança na nossa vida. Qual é a mudança na sua vida? Qual é a mudança que precisa acontecer na sua vida? Independente da questão do fumar, como eu disse, precisamos muitas outras mudanças na nossa vida. E qual é essa mudança que você hoje identifica na sua vida, que você precisa? É uma mudança na questão da sua saúde física, mas está acoplada também a outras mudanças na questão da sua vida, realmente, no seu contexto familiar, a sua mudança na sua forma de relacionar. Qual é a mudança? De se relacionar com as pessoas que você mais ama, na criação dos seus filhos. O que está aí ocasionando um aprisionamento em você que faz com que você tenha aí um sentimento de desesperança? Se nós temos um Deus maravilhoso que nos criou, que um dia parou para pensar na eternidade dele, ele parou aquele momento para pensar só em você, não em mim, não na humanidade inteirinha. Houve um momento de Deus que ele parou para pensar só em você, que você iria vir ao mundo porque ele constituiu você. A reunião das células que ele projetou para que fossem você, resultassem na sua pessoa, Deus é que pensou, ele é que fez, ele fez para algum objetivo, ele fez com uma intenção. Qual foi a intenção de Deus para você que entrou aqui, por acaso caiu de paraquedas aqui na minha live? O que Deus estava pensando quando ele reuniu as células para constituir a sua pessoa? Qual era o desejo que estava lá no coração de Deus para você? Qual era a missão que ele já tinha desde toda a eternidade pensado para você? Será que você já está nela? Será que você já descobriu qual era? Fomos feitos para algo e só seremos felizes quando estivermos nos movimentando para esse algo que ele nos fez. Quando conseguirmos estar no caminho dessa missão linda que ele um dia pensou para cada um de nós, é que teremos essas angústias todas sendo minimizadas dentro de nós. Teremos essa instabilidade, essa preguiça de movimentação, esse medo excessivo. Então, se ele nos fez, ele quer algo de nós. O que é, Senhor? Eu me pergunto isso todos os dias e fico pedindo, Senhor, me coloca na tua vontade, no teu caminho. Senhor, ilumina aqui, Senhor. E convida, Senhor, convida a minha vontade. Eu quero ter a vontade que o Senhor tem para mim. Dá medo até de pedir isso, né, gente? Dá medo. Porque quando a gente pede a vontade de Deus na nossa vida, temos que saber que quando pedimos para Deus para estarmos no caminho, isso não nos isenta dos sofrimentos, isso não nos livra das dores, muito pelo contrário. Muitas vezes é nesse pedido que temos que estar preparados para situações muito duras. Então, me dê forças, Senhor, eu tenho medo. A gente pede a santidade para Deus, mas muitas vezes a gente pede com medo, porque pedir as coisas para que Deus nos atenda, e a felicidade não está na ausência das dores na nossa vida, nem dos sofrimentos. Então, se pedimos, temos que estar aberto a tudo que Ele irá nos trazer, mas pedirmos para que Ele vá nos moldando, nos preparando, para que Ele nos torne útil, né? Nos torne realmente úteis. Senhor, usa dessa criatura para algo de bom. E, pessoal, eu fico aqui nas minhas lives falando, muitas vezes fico falando 1 hora, mas que ele sabe que a minha conversa com ele antes de entrar aqui nas minhas lives, ele sabe o que eu venho pedindo. E eu peço isso. Senhor, dá utilidade para essa criatura. Dá utilidade para essa criatura. Eu quero verdadeiramente poder fazer um pouco de diferença na sua vida. Um pouco, para o bem. Para o bem. E quero muito poder ajudá-los a fazer a diferença na vida de outras pessoas também. Então, era isso, né? Falei demais, mas espero que isso tenha entrado aí no coração de vocês, porque
O objetivo dessa live é fazer com que você que estava desanimado, estava derrotado, achando que não tem jeito, esperança. Vamos pedir a virtude da esperança, porque é sobre isso que fala hoje a leitura neste segundo domingo do Advento, um caminho de preparação para o Natal. Vamos preparar aqui essa casa interior para receber esse Jesus? Vamos preparar? Então é isso. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui comigo nessa live hoje. E até a nossa próxima live, se Deus quiser.